Olá! Mais uma vez é um prazer enorme estar em mais um evento da Venda Mais, dessa vez com o tema O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Algo extremamente relevante, inclusive nos dias de hoje. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de me apresentar para vocês, contando um pouco da minha história. Eu costumo dizer que aos 6 anos, eu comecei a vender geladinho, eu fazia festinhas, vendia os ingressos da festa, Eu me divertia vendendo. Me tornei adolescente com um pai, Não sei se vocês já perceberam pelo sotaque, mas eu sou baiana. E com um pai que regulava a grana, Eu comecei a vender por necessidade, então eu trabalhei em bloco de carnaval, trabalhei em escola vendendo uniforme. Quando cresci e fui para o mercado formal, comecei a trabalhar vendendo e descobri que de fato essa era a minha vocação. Então eu trabalhei no varejo, trabalhei em loja de roupa, loja de sapato, trabalhei em farmácia de manipulação. Depois eu tive uma livraria e cresci e fui para o mercado, digamos assim, de consultoria e educação, vendendo esse tipo de serviço e me aprofundando mais na venda B2B, onde eu descobri que vender para mim é uma paixão. Essa paixão, inclusive, transbordou recentemente no livro, que é o Bora Bater Meta, que está à venda em diversas livrarias, mas que você pode adquirir, inclusive, por meios digitais, na Amazon, no formato físico ou através do Kindle. E caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só se conectar a mim em todas as redes sociais. Eu costumo dizer que eu só não estou no Tinder. Tirando isso, Então, YouTube, Facebook, Instagram, E o Snapchat também, eu ainda não me adaptei muito a ele, mas eu acho que o Instagram, com seus stories, tem cumprido bem essa função. Bem, quando a gente fala de bora bater meta, eu gosto sempre de deixar claro que meta não é só uma coisa de vendas. Meta é uma coisa da vida. E essa apresentação que eu fiz para vocês, ela tá focada em ajudá-los a superar algumas metas. Como, por exemplo, aumentar o número de clientes. Então esse costuma ser um desafio, tanto no sentido de prospectar novos clientes, como no sentido de positivar os clientes atuais que fazem parte da sua carteira. O outro desafio que eu vou tentar ajudar vocês a superar é aumentar a verticalização, ou seja, tentar vender mais produtos para o mesmo cliente, ampliando o mix. Um outro ponto importante está relacionado à melhoria na rentabilidade das vendas. A gente sabe que o cliente vive querendo desconto e a gente precisa vender produtos de maior valor agregado e com valor agregado. E, por fim, bater todas as metas da companhia. Então, assim, são alguns objetivos audaciosos, mas eu tenho certeza, que com a minha apresentação e com a apresentação de várias outras pessoas que passarão aqui por esse evento, vocês terão condições de sair com um machado muito mais afiado para baterem as metas de vendas e, quem sabe, até as metas da vida. Bem, todo mundo está vivendo isso, essas mudanças que são constantes, mas eu gostaria de deixar claro o seguinte, gente: o mundo muda desde que o mundo é mundo. É claro que hoje a gente percebe uma mudança muito mais veloz, a gente percebe esse vucu-vucu, nada era como antes, de uma forma muito mais disruptiva e abrupta. E a gente está passando por uma situação nunca antes vista nesse planeta. No entanto, é importante considerar que a gente está vivenciando um momento de grandes paradoxos. E que paradoxos são esses, Os primeiros são em relação à digitalização e humanização. Ou seja, a gente nunca falou tanto em ser digital, mas ao mesmo tempo a gente nunca prezou, a gente nunca precisou tanto de gente na linha de frente. Então essas duas coisas precisam começar a conviver. O segundo aspecto está relacionado a bater meta, mas a gente precisa também ser consistente. Então não adianta você bater meta a qualquer custo, ter aquela meta serrote. É importante que haja consistência para que a empresa opere de forma sustentável. Um outro aspecto que eu gosto de reforçar é o vender muito versus o vender bem. Então a questão não é vender muito, é você vender bem para vender sempre. Uma questão que está sempre muito relacionada a vendas, que é essa coisa de sou consultivo versus sou agressivo. Você precisa ser as duas coisas. E aí, gente, agressividade não tem a ver simplesmente com sangue nos olhos. A agressividade tem muito mais a ver com brilho no olho. Você acredita tanto no seu produto e no seu serviço, você acha que aquilo vai servir tanto ao seu cliente, que você vai com muito mais ímpeto. Mas você faz isso de uma forma consultiva. Porque só agindo de forma consultiva, você vai conseguir colocar a agressividade necessária para levar uma venda adiante e assumir o seu controle. E por fim, mas não menos importante, duas questões que parecem paradoxais, mas que precisam também conviver, que são esforço e resultado. Se você tem um excelente resultado sem grandes esforços, provavelmente a meta está baixa. Agora, se você tem muito esforço e não tem o resultado, provavelmente você está fazendo uma coisa errada. Então, quando a gente olha para esse contexto, esse é um contexto de muitos paradoxos. A questão é, e aí? O que isso tem a ver com o que a gente está vivenciando nos dias de hoje?
Isso significa que as empresas, e a gente está vendo esse movimento acontecer embaixo dos nossos olhos, seja no mercado B2B quanto no mercado B2C, estão investindo cada vez mais em tecnologia. Então a gente vê processos de automatização, realidade virtual, CRM, inteligência virtual, né, inteligência artificial, tudo isso para poder tornar o varejo, para tornar as grandes empresas diferenciadas, seja promovendo umas experiências para os seus clientes, seja melhorando o processo interno. A questão importante de ser reforçada é a seguinte: tecnologia, ela iguala. O que vai diferenciar a gente nesse processo é a humanização. O que eu quero dizer com isso? Tudo que está aqui, qualquer pessoa pode contratar, qualquer pessoa pode comprar. E a distância entre uma empresa e outra, entre a aquisição da tecnologia, que a gente chama de catch-up, vai depender do fôlego financeiro. Agora, a maneira como a gente vende, a maneira como a gente apresenta os nossos produtos e serviços para os nossos clientes, a maneira como a gente se conecta a eles, isso sim é diferenciação. E isso não pode ser substituído, porque isso é único. O que isso significa? Isso significa que isso está gerando ainda impacto na nossa relação com os clientes. Então a gente fala muito de era da abundância, né? Mas apesar de a gente ter muitas coisas, nem todo mundo tem acesso a tudo. Os clientes têm uma série de informações, os clientes têm uma série de possibilidades. A competitividade não é mais local, ela é transversal e assimétrica. E a gente tem um cliente que eu gosto de chamar de cliente 4.0. E aqui eu trouxe uma consolidação de várias pesquisas de Deloitte, Price, etc e tal. E o grande resumo da ópera e você é cliente, você vai concordar comigo. Os clientes estão mais informados, os clientes estão mais impacientes e os clientes estão mais exigentes. O que significa tudo isso? Significa que a percepção de valor do cliente sobre aquilo que a gente oferece está mudando. E de uma maneira geral, inclusive pelo excesso, né, de possibilidades, o cliente tende a comoditizar tudo que a gente vende para ele, tudo que a gente oferece para ele. E isso gera impacto na percepção de valor do cliente, né? Com excesso de ofertas, o que ele faz? Ele tende a comoditizar os nossos produtos e serviços, sempre buscando um melhor preço. Acontece que, desculpa falar isso para você aqui nos nossos primeiros 10 minutos, né, de encontro, mas essa reflexão é importante, porque se o cliente só quer preço, é porque ele não vê valor. E se o cliente não vê valor, você se torna alguém dispensável. Então o desconto, que muitas vezes é a sua maior arma, pode ser aquilo que vai acabar com você. Por que eu estou dizendo isso, gente? Se o cliente acha que não tem diferencial no produto, ele não precisa de um vendedor para ir lá tirar o pedido, ele pode fazer isso por uma plataforma digital. Ele pode, inclusive, ter ganhos de escala, né, e de economia mesmo, pelo fato de você não estar no processo. Por quê? Porque você gera custos para a empresa, porque você tem comissão. Então, tudo isso é importante que a gente considerar, porque quando o cliente fala, não vejo diferença nenhuma, a única coisa que é importante para que eu decida comprar o seu produto, isso significa que ele não está vendo valor, inclusive, no seu trabalho. Porque ele pode tentar comoditizar produto e serviço, mas ele nunca deve conseguir comoditizar você. E isso tem muito a ver com a maneira como você se porta nessa relação. Então, quando a gente pega aqui o Joseph Pyle, né, e a sua teoria de economia da experiência, o desafio que existe na indústria, né, de uma maneira geral, é fazer com que esse produto seja valorizado. Então, você tem aqui, né, sair de um processo de commodity, onde tem baixa diferenciação, para um produto, agregando uma marca, uma história, uma tradição. Mesmo assim, é fácil copiar o produto, porque qualidade hoje é premissa, e aí você começa a agregar alguns serviços, né? Então é brinde, é programa de pontos, né? Você tem uma série de serviços que você consegue agregar para poder gerar valor àquilo que você vende, mas de fato, a única coisa que não é copiável e que é o grande diferencial daquilo que a gente vende está relacionado à experiência. E a experiência está diretamente conectada ao papel do vendedor. O que eu quero dizer com isso, gente? Se primeiro eu falei lá que a gente perde valor quando o foco é exclusivamente desconto, eu trago agora o contraponto disso. Na era digital, o papel do vendedor é agregar valor ao processo de compra. Ou seja, a gente ganha ainda mais importância porque nós passamos a ser o grande diferencial deste processo. Eu, inclusive, trouxe aqui uma pesquisa que é apresentada no livro A Venda Desafiadora, né, que mostra o seguinte: quais são os motores representativos da fidelidade do cliente. E eles analisaram 4 itens numa pesquisa que foi super extensa. O primeiro deles, o impacto da marca da empresa, o produto, a relação valor versus preço e a experiência da venda.
Em relação ao impacto da marca, eu inclusive trouxe aqui o exemplo, né, Eu inclusive trouxe aqui uma pesquisa que é apresentada no livro A Venda Desafiadora e que mostra a importância da experiência nesse processo. Os autores analisaram cerca de 10 mil relações, né? Conversaram com cerca de 10 mil clientes e entre esses indicadores aqui, eles concluíram que o maior impacto em relação à fidelização está relacionado diretamente à experiência, ou seja, ao como esse processo acontece, ao papel que tem a figura do vendedor em todo esse processo. A questão é, né? Como é que a gente vai se diferenciar nesse contexto? Eu estou falando de uma venda presencial, daquela onde você é necessário. Eu não estou falando de uma venda digital feita por inteligência artificial, feita por algoritmos e nem aquelas, inclusive, feitas, né, por meio de chatbot. Quando eu estou falando de chat, tem que ter alguém por trás. Quando eu estou falando de presença, tem que ter alguém no telefone, tem que ter alguém na frente. Então, quando a gente traz esses aspectos, é importante a gente entender, primeiro, que como seres humanos, a gente tem que entender, ter clareza da diferença entre vender e atender. Então, quando eu falo em atendimento, eu estou falando em satisfação, eu estou falando de focar naquilo que o cliente quer, eu estou falando de concordar ou lamentar diante de uma objeção. Eu tenho um argumento que está quase sempre lastreado em preço ou promoção e um processo quase sempre transacional. Já quando eu vou para o aspecto da venda, ele é um passo a mais em relação ao atendimento. Eu primeiro atendo, né, o que o cliente quer, para depois fazer a venda daquilo que ele precisa. E aí o meu foco não está somente na satisfação, ele também está no sucesso do cliente, ou seja, ele não tem que ficar feliz com a compra, ele tem que conseguir obter os resultados esperados por meio dela. Eu tenho que focar naquilo que o cliente precisa e eu sou um especialista naquilo. Eu tenho que ser capaz de trazer elementos para o jogo que muitas vezes não foram nem considerados pelo cliente. Eu tenho que entender, explicar e propor alternativas diante de objeções. Eu tenho que argumentar com foco no que é valor para o cliente e para isso o meu processo tem que ser consultivo ou empreendedor. Então, para poder ficar clara essa relação aqui entre venda empreendedora, entre venda consultiva e venda transacional, inclusive porque eu costumo dizer que a venda empreendedora é um passo além da venda consultiva, eu trago aqui esse gráfico que mostra, né, os 3 tipos de cliente. Então você tem aquele cliente de valor intrínseco que sabe o que quer, não quer ajuda e compra em base em preço. As relações estabelecidas com esse cara são transacionais. Você tem um cliente extrínseco que se interessa por soluções e aplicações, valoriza a assessoria e compra com base no benefício. Nesse você consegue oferecer algum tipo de ajuda e aí você faz uma venda consultiva. Mas os clientes estratégicos, que são aquele que compram um relacionamento, que valorizam a parceria e cuja o valor precisa se encaixar, né, no seu modelo, eles são clientes de relações empreendedoras. O que eu quero dizer com isso? Né? Que você estabelece uma relação com o cliente de acordo com a sua percepção de valor, mas que você evolui esse processo. Então não é porque um cliente sabe o que quer que você não vai tentar assumir o controle da venda por meio de uma didática comercial diferenciada que te permita trazer algum elemento novo para o jogo. Então esse papel aqui de migrar o cliente daqui para cá tem que ser do vendedor. Por quê? Porque tudo que é transacional tende a migrar para o digital. E aí é importante a gente revisitar as nossas competências, as competências de vendas. Né? Afinal de contas, vender é uma competência que pode e deve ser desenvolvida. O Daniel Pink tem um livro brilhante que fala, né, vender é humana, da natureza humana. Então assim, como é que eu não nasci, eu não tenho um dom de vendas, pelo amor de Deus, sabe? Claro que algumas pessoas têm algumas características que podem ser favoráveis, mas até isso é questionável nos dias atuais. Então eu trago aqui para vocês um pouco de como é que era a venda e como ela deveria ser. Então, quando a gente pensa, né, em conhecimentos, habilidades, atitudes, a gente tem que fazer um depara daquilo que funcionava no contexto antigo e daquilo que é necessário no contexto novo. Então, se antigamente a gente tinha um vendedor, né, que queria vender a qualquer custo, falastrão, somebody love, manipulador, hoje a gente precisa de um vendedor que é praticamente o oposto disso aqui. Né? Então é aquele cara que vende sem vender. Eu não consigo compreender essas estratégias de vendas extremamente agressivas no sentido de, né, vender a vencer, vender a passar por cima, né? Você tem que massacrar o concorrente, porque assim, gente, isso não cabe e eu não sou fluffy. Eu sou extremamente pragmática.
E além de tudo, eu sou uma excelente vendedora. Então, assim, eu preciso vender de uma forma sustentável. Para quê? Para vender bem e vender sempre. Eu preciso de uma venda recorrente. Na década de 80, os treinamentos de vendas, né, eles começavam com um slide que dizia o seguinte, né? O bom vendedor é aquele que não deixa rastros. Porque vende, entuxa e some. Hoje em dia, não. Você quer ser alguém acessado. Para isso, você precisa ser alguém acessível e desejado. Então você precisa entender de vantagens, benefícios e aplicações do seu produto, né, tendências que afetam o seu cliente, ou seja, tem que ir além daquela reunião de vendas, né, ou daquele momento presencial. Então tem um processo pesado de preparação aí. Você precisa de fato se esforçar para poder construir um diálogo. Então assim, se o cliente não tem tempo para você, se o cliente não atende o telefone te chamando pelo nome, se as reuniões de vendas duram menos do que você esperava, isso é um feedback para você. E você precisa agir, né, de forma autêntica, influenciando para conseguir construir um processo de parceria. Então, essa é uma nova competência de vendas e ela é fundamental. Por quê? Porque nos dias de hoje, eu já falei isso algumas vezes, a maneira como se vende é tão ou mais importante do que o que se vende. O que você vende é possível de ser copiado. A maneira como você vende é a sua intenção colocada, né, em forma de ação, gerando valor no processo de compra. Então esquece o processo de venda e foca no processo de compra. Uma coisa é você a cozinha para dentro, a outra coisa é salão para fora. E aí, né, o Raul gosta muito desse assunto, muito desse livro, já ouvi ele falando algumas vezes sobre isso, que é uma questão de mindset. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa nossa capacidade de aprender e reaprender. A gente fala muito hoje em upskilling, que é você conseguir adquirir novos conhecimentos, e reskilling, que é você ressignificar, que é você reaprender coisas, porque provavelmente aquilo não serve mais ao contexto atual. Então, a gente precisa entender e compreender que vender é conexão, ou seja, vender não é argumentação, não é manipulação, não é enrolação, não é enganação. Vender é conexão. Independentemente da gente estar falando de uma venda no mercado B2B ou B2C, a gente tem que lembrar que a venda ela é P2P, ou seja, person to person, pessoa com pessoa. Né? Então, por mais que você trabalhe numa organização e venda para uma outra organização, vai ser sempre você com o comprador, você com o influenciador, você com o decisor. Então, independentemente de com quem você esteja falando no fluxo de tomada de decisão, você vai estar sempre falando com uma pessoa. E aí eu trouxe aqui algumas coisas divertidas, tá? Para a gente poder ressignificar o processo de vendas. A primeira dela é assim, sua missão é gerar evolução. Então, assim, quando eu falo de uma venda complexa, né, você precisa gerar avanços, você precisa conseguir conquistar o cliente. Quando eu falo de uma venda no varejo, você precisa gerar a evolução do cliente, conhecendo o seu ponto de venda e transformando ele no seu ponto de experiência. Então, o primeiro passo, né, eu falei do mindset, mas é assim, você revisitar suas crenças, porque elas precisam fortalecer as suas atitudes. Então, assim, se você está se amarrando a paradigmas que não fazem mais sentido, provavelmente você não está conseguindo os resultados que você precisa, né? E isso tem muito mais a ver com a sua atitude do que o mercado. Porque assim, na boa, né? Quando o mercado tá ruim, é a crise, é o Covid-19, é Trump, é todo mundo. Agora, quando a venda tá boa, né? Nunca é o mercado que tá bom, é você que é bom. Então, assim, a gente tem que avaliar, inclusive, né? Assim como os líderes se provam no momento de crise, os grandes vendedores também. Então esse é o momento da gente se reinventar, da gente entender que existem outras formas de vender, outras formas de abordar, e mesmo não se tratando de produtos essenciais, você precisa manter o seu cliente no seu radar. Então assim, esse é o primeiro ponto, né? É você ampliar, ressignificar algumas das suas crenças. O segundo ponto, que é muito importante, e isso é difícil de falar, né? É que as pessoas ainda são muito lastreadas em relacionamento. Ai, Carol, vender relacionamento, minha carteira é tudo. Esquece isso. O cara não vai te receber se você não for relevante para ele. A pessoa não vai te receber se você não tiver algo que faça com que ele aumente seus lucros ou diminua seus custos. Por quê, gente? Porque de boa, você precisa se atualizar. Você precisa trazer coisa nova. Você não pode ser aquele cara que senta ali para tomar um cafezinho, né? Tem que lembrar que tempo não é dinheiro. Tempo é vida, como diria meu amigo Fred Alecrim. Então, nesse processo, você precisa ser uma pessoa relevante. Senão, o seu relacionamento vai ficar em segundo plano. Outro aspecto importante que está relacionado a essa nova competência de vendas, e é por isso, inclusive, que eu falei que tem que ser comunicador, depende. Os grandes vendedores hoje são estrategistas, então você precisa ter uma capacidade grande de se planejar, de se preparar para cada contato que você tem com cada cliente. Então, planejar é tão importante quanto executar. E todo bom planejamento começa com a definição da meta. Carol, mas eu já recebo a meta da empresa, né?
Então, assim, não é a meta da empresa, é a sua meta. Como é que você vai distribuir a sua meta? Como é que você, inclusive, vai desenhar como que você vai alcançar? E aí tem a regrinha SMART, clássica, não vou ficar aqui me alongando nesse assunto, não. Mas, assim, aquilo que você estabelece para você, enquanto meta pessoal, tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo final. Mas não adianta você ter uma meta se você não tiver clareza de qual que vai ser a sua estratégia. E quando eu tô falando de estratégia, eu tô assim, você já parou para segmentar os seus clientes? Você já fez uma análise básica do tipo, os clientes em termos de resultados, os clientes em termos de potencial? Né? Então, por quê? Porque o cara que tem bom resultado e bom potencial, você tem que blindar. Aquele cliente que tem um resultado bom, mas que não tem alto potencial, você precisa cuidar. Abaixa o custo, mas cuidar. Aquele cliente que tem um resultado ruim, mas alto potencial, esse cara você tem que atacar. E por fim, você tem aqueles clientes que não tem nem alto resultado, nem alto potencial, que você precisa observar. Ah, Carol, mas eu trabalho no varejo, isso não se aplica. De fato, você não vai ficar segmentando o cliente através do olhômetro. Mas, ou sua loja tem um CRM, que é o Customer Relationship Management, ou você tem que desenvolver o seu. Então, você também precisa definir uma estratégia. Puxa, eu fui na sua loja, comprei um monte de coisas. Meu nome tem que estar no seu caderninho. E não é só meu nome e meu telefone, não. O que eu comprei, para que eu comprei, para que você consiga manter uma frequência de contato, uma sequência de contato que te leve, né, a se diferenciar dos demais. Por quê? Porque todos os dias a gente compra e a gente vende, mas relações de consumo, principalmente no varejo, que criam experiências extraordinárias, são raríssimas. Então é fácil se diferenciar nesse setor. E o próximo aspecto está relacionado ao plano, né? E aí, se você trabalha no varejo, qual que é o seu plano de desenvolvimento? Mas se você está no mercado B2B, qual que é o seu plano de ação? Né? Então, o que você vai fazer, como você vai fazer, por que você vai fazer, com quem você vai fazer, quanto você vai investir, né? Quando você vai fazer e onde? Ah, cara, mas eu tenho que preencher uma planilha, tem tanta planilha para preencher, eu também agora tenho que preencher um 5W2H. Não precisa preencher, mas tem que saber responder. Então, assim, você precisa agir de forma deliberada. Então, na hora que você toma uma decisão e começa a implementar ela, você tem que saber de duas coisas. A primeira é, você vai ter que justificar essa decisão. E a segunda, você vai ter que lidar com as consequências. Então, definir uma meta pessoal, mesmo dentro das suas metas organizacionais, né? Desenhar uma estratégia e estabelecer um plano é algo, né, inteligente, para quem não quer gastar as pernas, né, ao invés da cabeça. Então, esse é um desafio grande. Outro aspecto importante e que corrobora com a questão do planejamento é, não adianta você ter uma infinidade de recursos. Se você não souber usar, eles não vão servir de nada. Então, o planejamento se torna ainda mais estratégico. Então, eu estou falando do desconto, eu estou falando do brinde, eu estou falando da agenda, eu estou falando do evento, né? Eu estou falando de tudo que você tem na sua mão, inclusive do seu tempo. Então, você precisa otimizar esse recurso para tornar esse processo mais produtivo e, inclusive, mais prazeroso, né? Acho que isso também é importante. E aí a gente vem para uma outra questão, né? Que eu não sei se vai ficar legal no vídeo, mas eu gosto sempre de fazer essa brincadeira, que assim, cada cliente é único. Assim como você, né? Que deve estar vendo esse tênis aqui como rosa e branco e eu só consigo enxergar ele verde e cinza. Então, quando eu faço uma apresentação e eu pergunto para as pessoas, metade da plateia enxerga ele rosa e branco e 4 pessoas como eu enxergam verde e cinza. Então, assim, a pergunta é, para que eu vou ficar me atendo à cor do sapato? Vamos discutir para que ele serve? Vamos discutir qual que é a potência? Vamos discutir conforto, né? Vamos discutir uma série de outros itens. Então eu preciso entender que cada cliente é único, que seus pontos de vista são diferentes. E a partir do momento em que eu tenho essa clareza, né, eu não tenho que sair inferindo, muito pelo contrário. Esse é o momento de eu investigar. Por quê? Porque eu tenho uma infinidade de coisas para falar para o meu cliente, um portfólio gigante, um mix maravilhoso, uma loja inteira para mostrar. A questão é, tempo é vida. Eu vou sair disparando tudo, eu vou abrir um PowerPoint com 40 slides e vou falar sem parar? Não, eu tenho que selecionar bem os dados que eu vou utilizar. Só que se existe uma maneira de eu selecionar dados que leve o meu cliente a supor coisas que vão concluir, né, que eu sou a melhor opção e ele vai comprar, que é a ação desejada. E a única maneira de eu selecionar os meus dados é investigando, né? É eu conversando com o meu cliente, é eu dialogando e é eu tentando entender ele melhor. Mas cuidado com essa história de perguntas, não é para sair fazendo pergunta boba, nem sair disparando perguntas à torta e à direita, não. A gente precisa fazer isso de uma forma estruturada. E aí o livro Spin Selling é uma excelente dica de leitura para quem quer se aprimorar nessa questão. E vale para o mercado B2C também, né? É só você fazer uma série de analogias. Aí a gente vem para outra questão que é assim, né? Bem, se eu tenho dados, né? Se eu tenho informações que eu tenho que selecionar, quais delas
eu devo apresentar para o meu cliente com base nas perguntas e respostas que eu tive? Aquelas que melhor se conectarem aos seus clientes. Então, em algum momento, né, traga a pessoa amada, melhor do que era antes, vai ser o melhor argumento. Em outros momentos, você falar que transforma água em cerveja vai ser o melhor argumento. Se você tem à disposição esses dois argumentos, decidir qual deles usar não é uma questão sua, mas é uma questão de conexão em relação àquilo que é valor para o seu cliente. E aí você lembra, né? Porque depois que você apresenta, depois que você mostra, vem as objeções e aí vem essa etapa de negociação, onde você tem que lembrar sempre que negociação é contrapartida. Não é para sair dando desconto à torta e à direita, fazendo 2 por 1, né? Incluindo alguma outra coisa no escopo, porque com isso o seu produto de alguma forma perde valor e você acostuma mal o seu cliente a ganhar algo sem te dar nada em troca. Então esse é um processo que precisa gerar benefícios, né? A Harvard tem aquela questão da relação ganha-ganha e eu costumo dizer que essa relação tem que ser mais ganha-ganha, né? Porque tem que ser boa para você, tem que ser boa para o cliente, tem que ser boa para a sua empresa, tem que ser boa para o mundo. Então é importante que a gente entenda que essa relação ela vai além dos muros da negociação. Por quê? Porque o foco não está só na satisfação do cliente, não é só fazer ele feliz pela compra, é garantir o sucesso dele a partir da compra. Então a gente tem que lembrar que satisfação do cliente é diferente de sucesso do cliente. Aquilo que ele diz que quer, muitas vezes se você entregar, pode ser que cumpra o projeto, mas que não mire no resultado. Então a gente tem que traduzir esse querer, né, em necessidades para que a gente possa entregar soluções altamente conectadas com aquilo que vai fazer a diferença na vida do cliente. E aí eu tenho aqui uma tabela, eu não vou ficar me delongando nela, né? Quem quiser compra lá o Bora Bater Meta, não é jabá, mas é porque boa parte do que eu tô falando aqui tá lá. E aqui eu tenho uma tabela onde eu trabalho alguns aspectos que são fatores críticos de sucesso em cada uma das etapas da negociação. Ah, Carol, mas são sempre 7 etapas? Claro que não, gente. Fidelização, inclusive, nem é uma etapa, né? Fidelização tem que fazer parte do processo. E aí cada empresa se organiza de uma forma diferente. A questão é, não dá para pular essas coisas aqui e também não dá para mudar a ordem. Por quê? Porque você tem que se preparar, né, para gerar segurança no cliente, para isso você precisa adquirir conhecimento. E a partir do momento em que você se sente seguro, você fortalece a confiança que o cliente te deu, né, demonstrando interesse genuíno por ele, não olhando para o cliente como um filé à milanesa, né? E aí você vai fazer a investigação, que você tem o objetivo de identificar oportunidades, é claro, e oportunidade não é ficar assim, deixa eu ver o que eu posso vender para ele. É muito mais assim, deixa eu ver o que se conecta, o que eu tenho aqui que se conecta com a necessidade daquele cliente, por isso que eu preciso construir um diálogo consultivo. E tem que ter leveza, não é para ser um questionário do IBGE. E aí, a partir do momento em que você consegue ter informações e entender melhor o que acontece com o cliente, aí sim é que você vai apresentar algo agregando valor por meio de uma conexão profunda entre aquilo que você tem a vender e aquilo que o seu cliente precisa. Vai negociar, solucionando dúvidas, né? Para isso você precisa manter o foco do cliente, que é diferente de você ter o foco no cliente, formalizando sua venda para gerar satisfação e fazendo tudo isso de uma maneira, né, que garanta o sucesso do cliente, porque o melhor feedback que um cliente pode dar pra gente é recompra ou indicação. Então, assim, quando eu falo em vendas, eu gosto sempre de reforçar essa questão, assim, o que você está dando para o seu cliente. Porque se você não está satisfeito com o que você está recebendo, né, nos seus processos, provavelmente você tem que olhar para aquilo que você está doando. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é a seguinte: se você não der o melhor de si, dificilmente você vai conseguir o melhor dos outros. Então, como vendedor, você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado, você precisa desenvolver a sua curiosidade, você precisa desenvolver a sua capacidade de preparação, porque no ambiente presencial, né, você faz a diferença. No digital, você nem está jogando mais. No presencial, você é a diferença. Então, se você quer, né, fazer com que a venda presencial continue a existir, e se você quer ser um profissional ainda mais valorizado pela sua performance, você vai ter que investir no melhor de todos os recursos, e esse recurso é você. Então, eu gosto sempre, né, de lembrar que tem 4 Cs que norteiam a minha vida e que eu compartilho com vocês aqui, que são consciência, coerência, consistência e coragem. Então, para ser um bom profissional e uma boa pessoa, né, você precisa primeiro ter consciência para enxergar os seus desafios, os desafios do contexto e mirar, né, estabelecer metas claras, objetivos possíveis. Você precisa ter coerência para que você de fato possa praticar e agir, né, utilizando o walk the talk, ou seja, colocando em prática aquelas coisas que você acredita, né, e buscando alcançar os objetivos que você estipulou, inclusive para você mesmo. Você tem que ter consistência, porque assim,
começar é fácil, continuar é outra história. Então a gente fala de consistência, eu tô falando de perseverar, eu tô falando de você persistir, né? Eu tô falando de você keep going, né? Continue a nadar, como diria a Dory lá. E a coragem, né? Que é uma coragem para mudar. Porque assim, se você acha que você tá pronto, que você é perfeito, provavelmente você tá mais pra lá do que pra cá. Então o mundo que a gente tá vivendo hoje, né? Vide essa pandemia, exige da gente um entendimento de que não é a mudança necessária no momento, mas a mudança é necessária a todo e qualquer momento. E aí, né, como uma mensagem final dessa apresentação que eu fiz aqui para vocês, algumas mensagens chaves que eu falei aqui ao longo da apresentação. Primeiro, que meta é coisa da vida. Né? Ou seja, existem metas de vendas, mas também existem metas de vida. Se você é tarado por metas, se você gosta de meta, provavelmente você é alguém que estabelece para metas em diversos aspectos do seu dia a dia. A segunda coisa é que vender é uma competência. Como toda competência, ela pode e deve ser desenvolvida. E a terceira, mas não menos importante, né, é que as metas mais desafiadoras são aquelas que a gente estipula para nós mesmos. Dito isso, né, a pergunta que eu deixo para vocês é: bora bater meta? Eu espero que esses minutos que nós passamos juntos, ou melhor, que eu fiquei aqui falando feito uma metralhadora, mas que eles tenham permitido a você uma conexão maior com aquilo que vai fazer a diferença. Ou seja, que é a sua maneira de atuar, é a sua maneira intencional de praticar a venda para agregar valor ao processo de compra, né? E tornar o mundo um lugar melhor. Afinal de contas, nada acontece até que uma venda seja feita. Não adianta ter o melhor produto, não adianta ter o melhor serviço se a venda não acontecer. Ou seja, nesse processo, a coisa mais importante é você. Obrigada, gente, e até a próxima. Se ligue aqui nas redes sociais. Tchau!